Boa noite a todos, irmãos. Graça e paz do Senhor. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Gênesis 1, 26 a 28. Todos acharam? Diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Só até aqui, vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, debaixo da leitura da Tua Palavra, nós pedimos a Tua bênção para essa mensagem. Eu te peço a direção do Teu Espírito Santo, Senhor, para a exposição. E eu te peço que o Senhor me use para glorificar o Teu santo nome, apesar das minhas falhas, mas eu peço que o Senhor possa iluminar a Tua igreja com a verdade da palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu queria falar essa noite sobre um tópico bastante relevante, não só hoje em dia, mas em todas as épocas, que o homem sempre perguntou, as pessoas sempre desejaram saber a resposta para essa pergunta, uma pergunta até certo ponto até banal, na opinião de alguns, porque ela não tem nada de criativo na sua pergunta, na sua elaboração, e a resposta na verdade é simples, que é simplesmente: qual é o sentido da vida? Eu digo que é uma pergunta banal porque é uma pergunta que todo mundo faz, todo mundo sempre coloca: mas qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? De onde eu vim, para onde eu vou, né? Volta e meia você se depara com esse tópico, seja na televisão, seja com uma conversa informal com amigos, ou seja no livro que você lê. E eu queria então falar sobre isso, motivado por um programa que eu assisti essa semana. Estava vendo um reality show na TV a cabo do Stephen Hawking. Stephen Hawking, alguns vão lembrar do nome, outros talvez não, mas você certamente vai se lembrar do cientista que fica numa cadeira de rodas com o corpo totalmente paralisado, Stephen Hawking. E ele então é o apresentador desse programa, e ele convida jovens para tentarem meditar sobre essa questão do sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Evidentemente, buscando resposta do ponto de vista da ciência, das ciências naturais. E então ele submete esses jovens a alguns testes, a alguns experimentos, para que eles possam tirar algumas conclusões e aprender alguma coisa sobre a vida. Experimentos simples de física, de mecânica, de coisas que você aprende na faculdade. E essas pessoas, esses jovens, não são necessariamente acadêmicos, então eles vão tentar descobrir ali como resolver um certo problema e vão tirar alguma lição a respeito disso. Eu vou me delongar na explicação de como é o programa, mas no fundo, a conclusão do Stephen Hawking é que o objetivo dele é que os jovens aprendam que nessa vida não existe um ente superior, um ser superior que te criou com um propósito. Não existe um ser superior que te criou com um propósito. Na verdade, você não foi planejado, você não foi projetado, você não foi criado por um ser inteligente. Por quê? Porque Stephen Hawking é ateu e ele, no programa, procura levar os jovens a uma conclusão também do ponto de vista ateísta. Que não há
um Criador. Não só não há um Criador, como também não existe uma parte espiritual dentro do ser humano. O ser humano é matéria, é energia, é pulsos elétricos, mas ele não tem uma alma ou um espírito que quando você morre ele se separa do corpo e retorna ao seu Criador, até porque não existe um Criador, na opinião dessas pessoas. Então você tem isto como sendo o objetivo desse programa. Ele leva os jovens a concluir isso com base em experimentos. Olha, as coisas desse mundo se comportam de uma maneira previsível e você tem leis que você pode representar por equações matemáticas que governam os movimentos dos corpos, que governam como a natureza funciona. Então, de certa maneira, a natureza pode ser bem previsível em um certo ponto de vista. Um outro ponto de vista, se você olhar microscopicamente, é impossível de prever, porque existem processos aí da física quântica que não podem ser previstos, e ele tenta juntar essas duas coisas, equações de um lado, para que você entenda que o mundo é feito disso. O mundo é governado por estes processos aleatórios ou estocásticos e processos determinísticos, mas não Deus. Não Deus. Tá? Não há espírito, não a força espiritual, não um ser maior. O mundo é puramente materialista, naturalista. Então essa é a conclusão que você chega nesse reality, ou que os jovens deveriam chegar. É claro que vem uma pergunta, né? Mas se não existe o Criador, então como é que chegamos nesse estágio em que nós estamos hoje, onde você tem seres humanos raciocinando, filosofando, né? Como que isso tudo poderia ter aparecido por acaso? Como é que por acaso você pode criar algo tão ordenado, tão inteligente como um ser humano, simplesmente por chance? É como se você... Imagine a seguinte situação. Imagine que você tem uma bacia com 1 milhão de bolinhas, todas elas numeradas, cada uma tem um número de 1 até 1 milhão. E você tem que sortear um número. Qual é a chance desse número ser exatamente 7, por exemplo? Tem 1 milhão de bolinhas misturadas, eu vou tirar uma sem olhar e vai sair a bolinha 7. Qual é a chance disso acontecer? Existe uma chance disso acontecer, a chance é 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão. Quer dizer, se você fizer tirar 1 milhão de vezes bolinha, uma hora vai sair, provavelmente vai sair uma vez o 7, né? Agora, isso é um processo aleatório, não tem ordem nisso, está embaralhado, você puxou uma só. A vida se desenvolver, surgir, se desenvolver e chegar ao ser humano, a chance é muito mais difícil do que você tirar uma bolinha, uma bacia de 1 milhão de bolinhas e você acertar, né? Então, como que por acaso poderia aparecer? Naturalmente, logicamente, você pensaria, não existe a possibilidade de, em uma chance, você chegar a desenvolver um ser humano por acaso. Mesmo que seja em bilhões de anos, como se diz, mas pela sorte não aconteceria, você precisa de um Criador. Então a maioria das pessoas chega na conclusão de que existe um Criador inteligente e que conduziu esse processo da criação, descrito no livro de Gênesis em 6 dias, até a criação do homem. Um processo inteligente dessa criação. Os cientistas ateus, reconhecendo a dificuldade dessa explicação sem Deus, propuseram uma outra saída, ainda sem Deus. A saída é a seguinte: imagine agora que você não tem só uma bacia para tirar a bolinha, você tem milhões de bacias, como essas, cada uma delas com 1 milhão de bolinhas, e em cada bacia você tira uma bola. Bom, aí a probabilidade aumentou, né? Porque existem milhões de bacias, você vai estar repetindo esse experimento milhões de vezes. Uma hora vai sair 7. Então, a ideia que eles têm, estou colocando isso só para os irmãos entenderem esse conceito que existe hoje em dia, que é o conceito para tentar negar a necessidade de um Criador, é o conceito dos multiversos, múltiplos universos. Eles dizem sim
Pela chance, em um universo você não chegaria no ser humano. Mas se existirem infinitos universos, em cada universo que estiver acontecendo uma coisa diferente, uma hora a coisa dá certo. Então, a resposta que eles têm para isso, para essa impossibilidade matemática da vida, por acaso se desenvolver em um ser humano, eles dizem, não é porque existem infinitos universos. Na verdade, eu diria que essa é a única saída que você pode ter, porque, de fato, por acaso, não tem como você formar um ser humano. O problema com isso, evidentemente, é que não existe nenhuma evidência experimental da existência de outros universos. Nós conhecemos este universo, a ciência reconhece que este é o universo observável e os outros universos são só uma ideia filosófica. Você não tem como medir e verificar se existem outros universos. Alguém propôs essa ideia. E as pessoas, então, abraçaram essa ideia de que existem múltiplos universos pela fé. As pessoas que acreditam que existem infinitos universos, acreditam nisso pela fé, porque não existe evidência científica experimental de que existam outros universos. Então, é uma resposta elaborada, complicada, por uma questão impossível de ser resolvida sem Deus. Então, a única saída foi inventar o conceito de múltiplos universos. A Bíblia fala que essas saídas que o homem dá para fugir do óbvio, o que é óbvio? Se existe algo ordenado que eu estou olhando, eu concluo que esse algo, esse objeto foi criado por alguém. Ainda que por acaso, talvez alguém pudesse vir com óculos e dizer, esse óculos apareceu por acaso. Aconteceram alguns acidentes ao longo de bilhões de anos, de repente apareceu um óculos. Poderia alguém propor essa solução. Mas as pessoas naturalmente olhariam para isso e pensariam, não, você está viajando. Alguém fez esse óculos aqui. A resposta é muito mais simples, né? Eu não tenho prova de que alguém fez esse óculos, porque eu não vi ninguém fazendo esse óculos. Mas eu creio que alguém fez o óculos. Por quê? Porque é a resposta mais plausível, mais lógica, mais simples, né? Então, se eu vejo a criação, a resposta mais plausível para a criação é que existe um Criador inteligente que fez isso. Essa é a resposta natural. É por isso que todos os povos da Terra sempre acreditaram em um Criador, porque essa é a resposta mais lógica. Eu estou vendo a criação, é sinal que existe um Criador. Nesse universo, quando você vê um efeito, é sinal que existe uma causa. Alguma coisa causou isso. E se aquele efeito que eu estou observando, por exemplo, uma pessoa que eu estou observando, é alguém inteligente, eu penso que deve ter alguém mais inteligente que criou essa pessoa inteligente. Não é um acaso. Né? Mas os homens preferem negar o óbvio, aquilo que é claro, que é simples, que é lógico para qualquer ser humano, mas eles preferem negar isso e apresentar soluções mais elaboradas e mais complicadas, que parecem muito inteligentes, mas que na verdade se confrontam não só com a lógica, mas com as Escrituras. Romanos capítulo 1, versículos 20 a 22. Romanos 1, 20 a 22. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, essa é a palavra que o apóstolo Paulo menciona no livro de Romanos a respeito desse tipo de questão. No contexto aqui local, era muito mais ligado com a idolatria do que com o ateísmo, nessa época, mas as palavras se aplicam também ao ateísmo. Você pode acusá-las com relação ao ateísmo também. Porque o ateísmo está negando a evidência da criação, de que existe um Criador, e não só que existe esse Criador, que eu conheço os atributos, as qualidades desse Criador, só de olhar para a criação. Então, o homem é indesculpável.
no dia do juízo, ninguém vai poder apresentar como desculpa que eu não tinha evidências da existência de Deus, por isso que eu não acreditei em Deus. Porque a Bíblia diz que as evidências que você está vendo e sentindo são suficientes para que você creia nele. Então você tem esta situação sobre pessoas procurando o sentido da vida fora de Deus e fora da palavra de Deus. Eles acabam concluindo coisas que não levam a lugar nenhum e que não dão esperança nenhuma às pessoas. Olha, o sentido da vida, na verdade, não é tão profundo e tão transcendental. Ele é simplesmente você parte de uma equação. Você é uma parte de uma equação e ninguém escreveu essa equação. Ela está aí porque ela sempre esteve. Isso é alguém racional e materialista. Ele pode apresentar uma resposta parecida com essa. Outros creem que existe uma alma, mas acham que ela não é eterna. Quando você morre, a alma morre com o corpo. Eu até creio que existe algo além de só matéria e energia, existe um plano espiritual, mas quando você morrer, acaba tudo. Você morre e a sua energia espiritual também morre. E para tais pessoas, o sentido da vida, você pode encontrar pessoas que vão dizer que é a ausência de maus sentimentos, maus pensamentos ou do sofrimento, a ausência de dor, a ausência de medo, a ausência de tristeza. Isso seria o sentido da vida, você buscar essas coisas e você buscar a presença do prazer, da amizade e do conhecimento. Isso daria sentido à vida. Coisas como essa. Então vou viver hoje, porque eu amanhã eu não estarei aqui. Eu vou voltar ao pó e nunca mais serei. Então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A felicidade, ou nem vou usar a palavra felicidade, vou usar a palavra o sentido da vida, estaria em você evitar aquilo que causa dor e sofrimento e buscar aquilo que traz alegria momentânea e prazer. Eclesiastes é um livro que fala muito sobre essa questão do propósito da vida e ele discute extensivamente pessoas que pensam como isso. Nós estudamos Eclesiastes nos domingos pela manhã, no ano passado, e trabalhamos delongadamente sobre esses assuntos, mas eu separei só um texto para falar sobre isso no livro de Eclesiastes. Você tem Eclesiastes capítulo 2, versículos 8 a 11, Eclesiastes 2, 8 a 11. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, não era só prazer, era sabedoria, estudo também. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Fadiga era a recompensa da alegria. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, então o trabalho também faz parte dessa busca pelo sentido da vida, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade de correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, se você busca o sentido da vida em qualquer coisa debaixo do sol, o que você vai encontrar é vazio. O que você vai encontrar é um vazio, é correr atrás do vento. Você está correndo, não dá para pegar o vento, não dá para você segurar e prender o vento. É isso que ele está falando. Você é uma busca sem sentido ou fadada ao fracasso. Você está fadado ao fracasso se você estiver correndo atrás do vento. Só que a conclusão que chega é que prazer, mulheres, danças, bebida, comida, trabalho, sabedoria, estudo, ciência, tudo isso é correr atrás do vento. Qualquer coisa que se faça debaixo do sol ou que busque o sentido da existência neste mundo material é sem sentido. Não tem valor para a eternidade. Você vai morrer e essas coisas vão passar. Se o sentido da vida está nisso, então
tem mais sentido na morte do que na vida, porque tudo isso passa, mas a morte fica. Você morre e acabou. Para quem não acredita em ressurreição, é isso que sobra. Então, a morte nivela todos. A morte acaba colocando todo mundo debaixo do mesmo nível. Seja o rico, seja o pobre, seja o homem, seja a mulher, seja o sábio, seja o analfabeto. Todos morrem e voltam ao pó. E, então, se você busca sentido nessas coisas, Salomão, que provavelmente é o autor aqui, diz que você não vai achar. Existe uma outra filosofia. Essa filosofia apresenta algo que parece ter mais sentido ou ser mais nobre à primeira vista, o moísmo. O moísmo diz o seguinte: o propósito da vida, uma das coisas que eles ensinam, é o amor universal e imparcial. O amor universal e imparcial. Ou seja, você deve amar a todos igualmente, sem parcialidade. Olha, o amor já é de fato uma causa mais nobre do que simplesmente o interesse próprio. Eles estão ensinando algo que a Bíblia ensina, que você deve amar o próximo como a si mesmo. Agora, na prática, você ter um amor imparcial e universal, ele não funciona na prática da maneira como alguns pregam. Eu vou colocar uma situação para vocês. Imagine que a escola do seu filho ou da sua filha está pegando fogo. E você entra na classe no meio das chamas e você tem várias crianças. Dentre elas, seu filho e sua filha. E você pode salvar apenas uma criança. Todas elas estão ao seu alcance. Você pode salvar qualquer uma. Não tem uma que está lá que não dá para passar. Você pode escolher quem você vai salvar. Quem é que você escolhe? Não precisa responder, eu já sei a resposta. Eu sou pai. Você salva sua filha, seu filho. Não, mas isso é parcialidade. Por que você não joga uma moeda e fala, a moeda só tem dois lados? Não tira sorteia quem que você vai salvar. Você não vai sortear. Você vai salvar o seu filho. Ou então, sua mãe está passando necessidade. A vizinha também está. Quem que você vai ajudar? Sua mãe ou a vizinha? A não ser que você odeie sua mãe, tem algum problema com a mãe? E geralmente não é esse o caso. Geralmente você vai cuidar primeiro dos seus, depois também do próximo. Isso é errado? Será que isso é errado? Vamos ver um pouquinho do que a Bíblia diz sobre isso. Gálatas 6:10. É isso aí. Isso mesmo. Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. A todo mundo. Devemos amar a todos. Mas principalmente os da família da fé. Principalmente os irmãos. Quem falou isso? Ele falou, foi Paulo que falou, mas por que ele falou? Por que ele disse fazer o bem principalmente aos da família da fé? Ele falou, porque é para ser assim. Porque é assim que Deus fez. Quando você tem as suas entranhas movidas, quando você vê o seu filho e sua filha morrendo, foi Deus que colocou isso dentro de você, para você esquecer da sua própria vida e ir lá salvar seu filho, sua filha. Isso faz parte de como Deus te criou, isso não é errado. A sociedade funciona assim. A raça humana funciona assim. Isso não é errado. Errado é se você pode salvar e você não quer salvar alguém. Agora, se só tem um para salvar, provavelmente você vai salvar o seu filho. De onde você pode perceber o amor de Deus? Que Deus mandou seu próprio filho para morrer, para salvar pessoas que eram inimigas dele. Aí você começa a perceber o tamanho do amor de Deus. Deus mandou seu próprio filho para morrer, para salvar aqueles que ainda eram inimigos dele, que éramos nós. Mas aqui, na vida prática do dia a dia, você tem esses sentimentos que movem as suas ações. 1 Timóteo 5, 3, 4 e 8. E eu estou colocando essas situações porque esse cuidado com a família também faz parte
da instituição do plano de Deus para o homem, porque Deus criou a família. Nós começamos o estudo lendo Gênesis, até agora não falei nada de Gênesis, né? Mas vamos voltar para lá depois. Mas você tem em 1 Timóteo 5, versículos 3 e 4, será que é isso mesmo? 1 Timóteo 5, versículo 3, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é agradável diante de Deus. Versículo 8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Você viu o que ele falou? Aprendam primeiro a exercer piedade com os da própria casa. Versículo 4. Versículo 8 ele diz, você tem que ter cuidado dos seus, especialmente da sua casa. Primeiro da casa, especialmente da casa. Foi Deus que ensinou assim. Então não é para você desprezar os da sua casa, porque tem muita gente que eu preciso ajudar. Primeiro você ajuda seu pai e sua mãe, principalmente as viúvas, né? Primeiro você cuida financeiramente, seja lá o que for. Depois também os outros. Então é assim que você estará ensinando seus filhos a cuidarem de você quando você for velho. Se você cuida da avó dele, quando você estiver velho, ele vai cuidar de você. Agora, se você despreza a sua mãe, que é a avó dele, por que você acha que quando você for velho, ele vai cuidar de você? Não vai. Tá? Então, existe um princípio bíblico de como a família é importante no plano de Deus. As religiões em geral veem o sentido da vida como uma forma de salvação da alma, seja do inferno ou seja de um ciclo de reencarnações. Para quem acredita em reencarnação, olha, eu quero sair desse ciclo de reencarnações, eu quero chegar num plano superior, ou seja lá qual for, para onde você vai, quando você se desenvolve espiritualmente. Em cada uma das religiões tem uma ideia. Então, eu preciso me desenvolver para fugir do inferno por meio de disciplinas, da guarda de mandamentos, de meditações e de rituais. As religiões, a maioria das religiões tem um caminho parecido com esse para você se desenvolver espiritualmente e escapar do inferno. Será que esse aí é o objetivo da vida? Será que é esse o sentido da vida? Será que é essa a resposta? O que é que Deus diz sobre o sentido da vida? Por que Deus criou o ser humano? Então, vamos voltar em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Por quê? Se Deus tem um plano, um objetivo para o homem, era natural que ele dissesse para o homem qual é esse plano, qual é esse objetivo, logo quando ele criou o homem. Né? É aí que está a resposta. Quando ele cria o homem, ele diz por que ele criou. Então vamos tentar entender por que ele criou o homem. Gênesis 1, versículos 26 a 28, eu vou ler novamente. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Viu Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então você tem aqui o propósito primordial da criação do ser humano, descrito nas palavras de Deus, para ser a imagem e semelhança de Deus e para cuidar da criação de Deus. Ser a imagem e semelhança de Deus e dominar sobre a criação de Deus. Isso pode parecer uma resposta um pouco estranha à primeira vista para você que é crente. Você pensa, não, espera aí. Eu sempre pensei que o propósito da criação do homem seja para glorificar a Deus, ou para ir para o céu, né? Não governar a terra é só uma passagem que estamos aqui, né? Mas nosso propósito é disso.
Nós vamos chegar nessa questão, mas inicialmente o que Deus colocou foi: criei o homem para ser a minha imagem e governar sobre a minha criação. Esse é o propósito pelo qual ele originalmente criou o homem. Nós sabemos que aconteceram coisas depois disso que estragaram um pouco a situação, mas o propósito descrito é que ele seja a imagem de Deus. A imagem de Deus entenda também a comunhão com Deus. Isso implica em comunhão com Deus. Você foi criado para ser imagem de Deus, em comunhão perfeita e contínua com Deus e em governo sobre a criação de Deus. O que significa ser imagem de Deus e estar governando sobre a criação de Deus? Significa que você é um representante de Deus aqui nessa terra. Deus é o Criador, você não é o Criador, mas você é um representante, a imagem de Deus. Se você pensa nos reis da antiguidade do Oriente, você vai ver que eles tinham, os reis e as divindades tinham imagens, tinham estátuas, tinham símbolos visuais da sua presença, de forma que quando alguém visse aquele símbolo, aquela estátua, aquela imagem, a pessoa se lembraria ou do rei ou do Deus, da divindade, e ela se sujeitaria àquela autoridade por meio, às vezes, da sujeição de uma estátua, uma idolatria. Deus não tem estátua de si mesmo, não se faz imagens e estátuas de Deus, mas ele criou um para ser o seu representante aqui na terra. Então a imagem nesse sentido, além de comunicar atributos que Deus tem, que nós temos também, com imperfeição, evidentemente, porque Deus é o único que é perfeito e infinito, mas nós carregamos, e principalmente agora pensando no homem e na mulher originais, Adão e Eva, eles traziam esta imagem, antes daquela, de Deus, que foi deturpada por causa do pecado, mas eles são representantes de Deus aqui na terra. Então Deus criou o homem para ser o seu vice-regente aqui na terra, vamos dizer, um regente, um governador, e uma governadora também. Homem e mulher os criou. Então, ambos imagem de Deus, não só o homem. Isso já acaba com o machismo desde a primeira página da Bíblia. As pessoas culpam os cristãos e a Bíblia pelo machismo na sociedade. Mal sabem eles que a Bíblia é o livro que desde a primeira página destrói qualquer conceito de machismo, porque coloca homem e mulher como sendo imagem de Deus. Ao passo que a maioria dos povos da antiguidade achava às vezes que a mulher era um ser inferior, que muitas vezes não tinha nem alma. Muitos pensaram isso no passado. Sendo que a Bíblia diz o contrário. Não quer dizer que o papel de um seja igual ao papel de outro na sociedade, mas ambos são imagem de Deus e criados para governar sobre esta terra. Então você tem essa verdade. Royzuk, um autor que escreve sobre isso, ele diz: o homem é a imagem de Deus, a glória do processo criativo, e o resto da criação é o cenário. Então nós somos mais importantes, nós não somos simplesmente mais uma peça da engrenagem, nós somos o ápice da criação. Da mesma maneira que imagens representavam deidades e reis no Antigo Oriente Próximo, assim o homem, como a imagem de Deus, foi criado para representar o próprio Deus como o soberano da criação. Então, esse é o propósito primordial. O propósito era representar Deus e ter comunhão ininterrupta com Ele. Os anjos não têm isso. Os anjos não são os representantes de Deus na criação. Não. Ainda que haja os santos anjos de Deus em comunhão com Ele, essa posição de regente sobre a criação nos foi conferida e não aos anjos. Isso é um privilégio que nós temos e não eles. O representante glorifica o seu Criador, evidentemente. Você, como representante de Deus, o propósito seu é comunhão e glorificar a Deus. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Isaías 43, 6 e 7 fala sobre isso. Salmo 8, versículos 3 a 9 também enfatizam o papel do homem na criação, talvez como nenhuma outra passagem da Bíblia. Você pega o Salmo 8, versículos 3 em diante, diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que
que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Deus é tão grande, por que ele se preocupa com alguém tão pequeno como o homem? Mesmo assim, Deus o colocou em posição de honra. Veja no versículo 5: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Algumas traduções vão dizer menor que os anjos. A palavra no hebraico é Elohim, um dos nomes traduzidos como Deus, do hebraico. Então, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é teu nome. Tudo para a glória de Deus. Em momento algum, a exaltação é para a criatura, é sempre para o Criador. Mas ele filosofa: por que será que Deus se preocupou em dar tanta honra a uma das suas criaturas, o homem? Mas é um fato. Ele, de fato, deu essa honra. O que importa nisso tudo? O papel do homem na criação também envolve o trabalho. Você lembra que Adão, ele recebe, no capítulo 2 de Gênesis, incumbências de lavrar a terra, de cuidar do jardim do Éden e de nomear os animais, o que também coloca isso uma ilustração da autoridade que ele tinha sobre os animais, aquele que tem autoridade que dá nome ao outro. E então envolve o trabalho. Você tem trabalho como um dos propósitos primordiais ali de Deus para Adão na criação. Existe muita briga hoje em dia por causa dos direitos. Cada grupo quer os seus direitos. Você quer os meus direitos, quer os meus direitos, direito desse grupo, daquele, da minoria, da maioria, de homem, da mulher. Direitos. Cada um briga por direitos, direitos, direitos. Eu estava vendo um vídeo do Jordan Peterson sobre isso. Ele não é um teólogo, não é crente, mas ele filosofa sobre esse assunto. E ele fala o seguinte: é estranho que todo mundo esteja só enfatizando direitos nessa discussão e ninguém enfatiza os deveres, porque os seus direitos são os meus deveres. Só ficar falando dos seus direitos, mas tudo que é seu direito, por definição, é um dever meu. Eu tenho o dever de satisfazer um direito seu. Então, se você vai discutir direitos, você tem que necessariamente também discutir, colocar na pauta da discussão quais são os deveres. Se você jogar fora os deveres, você está jogando fora parte do sentido da vida, nas palavras dele. O que isso significa? Estou jogando fora parte do sentido da vida. Porque, na visão de quem não tem Deus, por exemplo, o trabalho, ele dá um certo sentido à vida. Nós sabemos que o sentido da vida é muito maior do que isso. O trabalho é um pequeno elemento disso. O sentido da vida é a glória de Deus, a comunhão com Deus e ser um representante de Deus, imagem de Deus. Esse é o sentido da vida. Mas o trabalho, ele dá um aspecto de sentido, ele faz uma parte dessa discussão. E para quem não tem Deus, o trabalho é tudo que sobra. Por quê? O meu direito não vai necessariamente melhorar a vida de ninguém, mas o meu trabalho vai. Aquilo que eu faço. É por isso que um homem, ele se sente péssimo, ele se sente arrasado quando ele perde um emprego. Não é só a preocupação se ele vai ter dinheiro para pagar as contas ou não. Isso é uma parte do problema. Mas existe um outro problema que é talvez maior ainda do que esse, é de que ele perde o sentido da sua própria existência. Ele não sabe o que fazer, porque ele não tem um trabalho. Por isso que qualquer coisa que ele faça, pegar aquilo e colocar aqui no meio, depois voltar para lá, você já se sente que fez alguma coisa útil, já se sente bem. Por quê? Porque o homem foi feito para isso também. E ele busca o sentido da vida nessas coisas, ela não está nessas coisas, mas se isso também é tirado de você, você percebe talvez ainda mais um vazio. Às vezes você vai conseguir um trabalho, vai continuar fazendo porque você não tem Deus. Mas, nesse aspecto, as mulheres talvez tenham uma noção mais clara do seu papel na sociedade. Por quê? Porque se elas não têm um trabalho, elas têm o trabalho profissional fora, vamos dizer,
Elas têm o trabalho em casa. E isso só elas muitas vezes podem fazer. Por exemplo, eu não posso gerar um filho. Por mais que eu queira, eu não posso. Não dá para terceirizar isso. Isso é da mulher. Só ela pode fazer isso. E quando ela gera um filho, amamenta um filho e educa e cria um filho, ela está cumprindo uma parte do propósito que Deus também disse a Eva. Deus falou do trabalho para Adão, e Deus falou, depois da queda, e falou da geração de filhos para Eva. Isso é algo que só elas podem fazer. E elas cumprem esse propósito, e elas estão satisfeitas nesse propósito. E você tem, então, não adianta você tentar passar essa tarefa para os transgêneros, não vai acontecer nada, não vai funcionar. Somente elas nasceram biologicamente mulheres que podem gerar filhos. Sem isso, a raça humana se extingue. Isso traz um propósito. Não é um propósito eterno, mas isso traz um propósito. De forma que, se uma mulher, isso é uma discussão que você tem também, se a mulher abre mão disso na sua vida para buscar um sucesso profissional, para competir com os homens, vamos dizer, em um trabalho que exija 80 ou 100 horas de dedicação semanal. Tem muita gente que faz isso, 80, 100 horas de dedicação semanal. Para quê? Porque o trabalho exige, porque quer posições altas, quer dinheiro ou quer poder, não sei. Eu não entendo isso. Alguém que trabalha 80 ou 100 horas por semana, eu não entendo para que isso. Agora, eu não entendo homens que fazem isso, e eu entendo muito menos uma mulher que abre mão do privilégio que ela tem de não precisar fazer isso, para se aventurar nisso só para dizer que competiu com o homem, e depois às vezes chega lá nos 50 anos de idade, não teve um filho e às vezes vem uma depressão. Porque desperdiçou o tempo só lutando para não viver, porque 100 horas de trabalho por semana não é viver. E você passa 100 horas por semana buscando destaque para que os outros aplaudam você, seja você homem ou mulher, e quando você chega aos 50 anos de idade, cadê o propósito da sua vida? Não vai encontrar em trabalho. Tanto homem quanto mulher. Mas a mulher, ela está abrindo mão de um privilégio, que é gerar filhos e educar a próxima geração de seres humanos para a sociedade. Que privilégio, que poder maior do que esse. São elas que formam os líderes de amanhã em casa, educando essas pessoas. Então, isso é poder. Você poder formar a mente e o caráter de um ser humano desde pequeno, estando com ele e gerando o seu caráter através da educação. E 1 Timóteo, talvez por isso Paulo tenha dito, num texto estranho à primeira vista, quando ele fala, 1 Timóteo 2,15, não precisa abrir, vou ler aqui. Todavia, falando, versículo 14, Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Preservação, é só ela que pode preservar a sociedade pelo seu papel de mãe, e ela também será preservada por isso. Não que a mulher que não é mãe não vai ser salva. Ele não está falando da salvação da alma. Está falando do papel da mulher na sociedade. E só ela pode fazer isso. Atenção! Eu falei salvação da alma. O propósito da vida não é ser salvo do inferno. O propósito da vida não é ser salvo do inferno. Ser salvo do inferno é uma maneira de você cumprir o propósito da vida. É uma maneira de você cumprir o propósito da vida. Porque Deus não planejou o homem para inferno. Isso foi um problema que aconteceu por causa da queda. Na criação de Adão e Eva não havia inferno. O inferno não era para o homem, era para o diabo e seus anjos. O homem era para viver em comunhão com Deus e governo sobre a terra. Por causa da queda, por causa do pecado, então apareceu essa necessidade de uma salvação. E aí Deus mandou o seu Filho para morrer numa cruz e ressuscitar, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Uma vez salvo, agora você volta os seus olhos para o seu propósito. Seu propósito não era esse. É só uma correção do problema. E que correção, né? Necessário nascer de novo. Porque se você está morto, você não pode cumprir o seu propósito. Não tem como você cumprir o seu propósito se você está morto espiritualmente. Primeiro você precisa de um novo nascimento. Você precisa de vida espiritual. Uma vez que você está vivo, agora você vai focar os seus olhos no seu propósito. E você, como igreja, então tem que saber disso.
Você não foi salvo só para ir para o céu, você foi salvo porque existe uma missão, existe um propósito. O novo nascimento é necessário para que você retorne à comunhão contínua com Deus, para representá-lo nesse mundo e para glorificá-lo perante a criação. 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, versículo 18 a 21. 2 Coríntios 5, 18 a 21. E ele morreu por todos, falando de Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então você tem essa novidade de vida. Ele morreu para que você recebesse essa missão. Ser um representante de Deus. E agora, continuando, até do 18 em diante, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Que é o propósito da vida, entenda? Nos deu o ministério da reconciliação. Lembra que você é a imagem de Deus, para governar sobre essa terra, e como imagem de Deus, ser um representante de Deus aqui na terra. Qual é a missão do representante? Antes era cuidar do jardim, agora não é mais essa, tá? A missão é outra. Mesmo por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você percebeu o papel de embaixador? Embaixador é o quê? Somos embaixadores de Cristo aqui, representantes, ministros da reconciliação. O embaixador fala em nome do seu soberano. Nós falamos em nome de Deus aqui, em nome de Cristo, nosso soberano. Somos representantes com o mesmo Espírito de Cristo sobre nós, o Espírito Santo de Deus. Ele nos dá a mensagem autoritária para pregarmos, para anunciarmos. E você não precisa de timidez nesse anúncio. Se as pessoas não receberem o anúncio da verdade, elas vão responder sobre isso, não para você, não para mim, mas para o nosso soberano. Nós somos só os embaixadores, nós só comunicamos a mensagem. 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Somos sacerdotes, sacerdote intercede pelo povo perante Deus. Nós fazemos a ligação, nós somos embaixadores e reconciliadores. Nossa missão como representantes de Deus aqui na terra é fazer a reconciliação dos homens com Deus. E o propósito de Deus assim se cumprirá. E só para encerrar, como vai se cumprir? Se Deus criou o homem para governar sobre essa terra e o pecado estragou esse propósito primordial de forma que o homem não é um bom regente dessa terra, um dia isso vai se consertar. Um dia isso vai ser
arrumado pelo próprio Deus, quando Ele enviar de volta o seu homem, o seu Filho do homem, Jesus Cristo, para essa terra, onde Ele reinará conosco, seus representantes, seus embaixadores. E Ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra. E Ele vai cumprir aquilo que Adão não cumpriu, quando Ele estiver na restauração de todas as coisas, onde no milênio, no reino de Cristo, Ele vai governar com sabedoria, com justiça, retidão e com o seu povo. Jesus Cristo, vou encerrar com Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6, você vê aqui o Éden restaurado, onde o homem, porque os propósitos de Deus para o homem não podem ser frustrados. O propósito de Deus que Ele disse para Adão: você vai ser meu representante sobre a minha criação e vai governar sobre ela, isso vai se cumprir. Isso vai se cumprir na vinda de Cristo, e Ele vai cumprir conforme Apocalipse 20, versículos 4 a 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Aqui se cumpre o propósito de Deus. Todo o propósito estabelecido por Deus para o homem será cumprido em Cristo e nos seus representantes, aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, morreram pelo pecado, mas nasceram, reviveram em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque a vitória é certa. Qualquer pessoa que abra a Tua palavra nas últimas páginas desse livro vai perceber que o Senhor prevalecerá, que os Teus propósitos serão cumpridos, que todo aquele que se humilhar perante o Senhor, não confiar em si mesmo, mas confiar no Senhor Jesus como Salvador e segui-lo fielmente, estará naquele dia reinando com Cristo. Obrigado pelas promessas, porque são essas promessas que nos movem a com coragem caminharmos aqui nessa vida, que muitas vezes uma vida que tem sofrimentos, que tem lutas, e que tem questões e dúvidas e conflitos, mas a luz não se apaga. A esperança em Cristo Jesus e na sua volta maravilhosa sempre estará aqui registrada nas Escrituras para todo aquele que quiser crer. Senhor, se há alguém aqui que ainda não crê, que ainda não foi restaurado a comunhão com o Senhor para cumprir o propósito do qual o Senhor nos criou, essa pessoa possa buscar o Senhor Jesus como seu Salvador. Em nome